Semana de Conscientização da Catequese Inclusiva da Diocese de Limeira. Palestrante: Brena, Paróquia Santo Antônio de Pirassununga. Brena está sentada na sacada de um edifício. Atrás possui uma parede revestida de azulejos decorativos. E irá ministrar este momento de formação com o tema TEA, Transtorno do Espectro Autista. Olá a todos, catequistas. Meu nome é Brena, sou terapeuta ocupacional e hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre o TEA, o transtorno do espectro autista. Então, assim, o que é o TEA, Para quem não sabe, eu nunca ouviu falar, transtorno do espectro autista é uma nova denominação do que antes a gente chamava de autismo. O nome mudou, pois hoje a gente tem uma compreensão mais ampla sobre os critérios diagnósticos que estão dentro do que a gente vai chamar de TEA. Mas o que é isso? O que isso quer dizer? Se antes a gente falava que autista era quem não olhava nos nossos olhos, ou eram aquelas pessoas que tinham comportamentos que a gente achava estranhos, vamos dizer assim, que a gente chama de estereotipados, que ficavam gritando ou eram agressivos, hoje a gente sabe que existe uma compreensão muito mais ampla do que seria o autista, Não é só aquela criança que grita, agitada ou que não olha nos nossos olhos. Por isso que a gente denomina agora de TEA. E aí a gente vai entendendo então que existem vários níveis de autismo, Nem todos os autistas são iguais, nem todos têm todas essas características. Algumas pessoas falam assim, olha, ele olha nos meus olhos, será que ele é autista? E eu digo, porque ele está dentro do TEA. Às vezes ele tem alguma habilidade, alguma questão ali com ele que ele não consegue desempenhar tão bem. Então ele está até num nível que a gente chama de um nível leve. E por isso que é importante entender que não existe uma receita de bolo quando a gente vai falar sobre TEA, Não tem como eu dizer, o que eu faço quando eu tenho uma criança com TEA? Não existe uma receita de bolo. O que é importante é a gente saber o que é TEA, buscar compreender isso com a família, E a família vai te dizer, então, que nível que o seu filho se é um grau moderado, grave, um grau mais leve, qual que é a maior dificuldade que essa criança tem, e a partir disso a gente vai conseguir, então, construir com um encontro, catequista aí, que a gente possa incluir essa criança dentro daquilo que a gente está passando. Então eu vou tentar explicar brevemente um pouquinho, porque é um termo, um conteúdo muito amplo, um pouquinho do que são essas características, dessas crianças e adultos que têm TEA, e como trabalhar a inclusão, principalmente aí no caso da catequese das crianças, porque é o público infantil que vocês vão estar atendendo. O termo, então, espectro, por que a gente fala transtorno do espectro autista? O espectro, ele já nos dá uma noção de que é uma abordagem ampla, Isso mudou muito recentemente, até mesmo porque os diagnósticos de doenças mudaram, os estudos mudaram e foram descobrindo, então, cada vez mais pessoas que pudessem estar dentro desse espectro autista. O que sabemos é que são pessoas com déficits persistentes na comunicação social e na interação social, com padrões restritos e repetitivos de comportamentos, interesses ou atividades. Tá, e o que isso quer dizer, na prática? Como que elas são, Qual que é a diferença? São diferentes, não são? Elas têm, então, algum comprometimento, hoje já se fala a nível do sistema nervoso central, então aqui dentro, lá no cérebro mesmo, que compromete principalmente a parte sensorial, E esse comprometimento faz com que alguns padrões necessários desse desenvolvimento sensorial ficam um pouco mais limitados, restritos, ou não integrados. Então a gente vai poder ter autistas leves, moderados e graves. A gente tem 3 níveis. E aí tem uma série de avaliação, que não são vocês catequistas que, claro, obviamente que vão fazer, mas que é necessário compreender para entender que não são todos iguais, cada um tem a sua necessidade e a sua diferença.
E dentro desse quadro, por exemplo, antes a gente falava assim, aquela criança tem Asperger, né? A gente ouve falar muito, ela tem Asperger, ela é TEA. Hoje, o Asperger, ele tá dentro do TEA, então é um grupo só, mas ele é considerado um autista leve. Então, dessa forma, a gente vai ter pessoas verbais e não verbais. Como assim? Vão ter pessoas que vão comunicar, conversar com vocês, interagir, né, perguntar. E vão ter crianças com TEA que não verbais, que a gente pergunta e é aquele que parece que vive no mundo da lua, né? Parece que ele tá num outro contexto. Porém, alguns verbais, eles podem ter uma dificuldade de linguagem, né? Então a gente até fala que o TEA ele é muito concreto, né? Quando você, por exemplo, faz às vezes algum ditado popular, ele pode não compreender, né, essa subjetividade. Ele às vezes não vai compreender algumas coisas subjetivas, ele é muito mais concreto. Então, algumas catequistas até falam que é difícil, né? Porque quando você vai falar então do corpo de Cristo, né, que aí representa na hóstia, ele imagina o corpo, né? Ele não consegue imaginar a hóstia. Então, não são todos, então cada um tem sua particularidade, mas tem um grande número que tem essa dificuldade de entender essa subjetividade, porque ele tem uma dificuldade na linguagem, né, na forma como ele compreende aquilo que a gente está transmitindo. Então, às vezes ele pode se comunicar, mas essa linguagem dele é um pouco mais restrita, então ela é um pouco mais concreta, né? Então, se você falar até termos assim, né, o rabo do gato, que às vezes tem alguns instrumentos de casa mesmo, objetos que a gente coloca alguns nomes, ele pode entender que é o rabo mesmo do gato. Então a gente tem que tentar tornar a nossa fala para essas pessoas que têm essa dificuldade um pouco mais clara, de uma forma que ela não imagine desse jeito, né? Que a gente consiga transmitir, principalmente a leitura bíblica, que é uma leitura muito subjetiva, né? A gente tem que fazer muitas interpretações. Então esse é um desafio para esses que têm essa dificuldade. Temos também alguns autistas dentro do TEA, né, que vão ter a deficiência intelectual, né, ou seja, eles têm uma limitação cognitiva, uma limitação de compreensão, né, uma dificuldade de aprendizagem, e alguns que não têm deficiência intelectual, então eles são até inteligentes. Então tem muita gente que antes falava, o autista ele é mega inteligente, ele é muito inteligente. Não necessariamente. Isso vamos dizer assim, é um dito popular, porque cientificamente falando, nem todos os autistas são inteligentes. Alguns podem ter, sim, uma inteligência até acima da média, né, um QI mais elevado, mas alguns também vão ter a deficiência intelectual. Então, a gente vai depender do quadro avaliado dele, né, de como que ele foi avaliado pela equipe que atende ele, que vai poder direcionar isso para você. Se ele tiver uma deficiência intelectual aí associada ao TEA, a aula, né, de quem falou sobre deficiência intelectual vai servir muito, né? Como que eu trabalho isso, né? Ele tem uma limitação de compreender algumas coisas. E alguns podem, inclusive, ser não alfabetizados da forma tradicional. Então, eles vão estar até, às vezes, numa escola, né, de uma forma diferente, que eles vão estar aprendendo. Esse aprendizado, ele vai ter que ser adaptado àquilo que ele pode aprender. E você, então, quanto catequista, durante seus encontros, buscar formas talvez mais lúdicas, né, mais interativas, que ele possa estar compreendendo aquilo que você está tentando passar. Então, isso também é um ponto muito importante. Outro ponto é que tem os autistas que vão ter as deficiências sensoriais e outros que não vão ter as deficiências sensoriais, que a gente fala. Né? Alguns, por exemplo, são mais aversivos ao toque, né? Então não é que eles não querem que vocês encostem neles, eles têm uma limitação sensorial que todo toque para eles é algo muito, né? Isso chama muito atenção para eles, assim, é como se fosse aversivo ao toque. Eles têm uma dificuldade sensorial ao som, por exemplo, então barulho incomoda, né? E diante disso eles vão ter diferentes comportamentos. É muito comum a gente ver, isso tava lá, né, no que a gente chamava dos autistas mais graves, que eles faziam assim, né, balançava a cabeça. E isso era por quê? Porque eles precisavam da ativação do sistema vestibular, que é esse do que a gente balança,
para que ele conseguisse entender o som, né? Esse som que para ele assim tá gritante. Então, são diferenças sensoriais que eles vão apresentando, mas não quer dizer que eles vão ser agressivos, né? Por exemplo, se você encosta neles, eles puxam a mão porque eles têm aversão ao toque. Não quer dizer que eles vão ser agressivos com vocês. A gente precisa desconstruir essa ideia, né, de que saúde mental é agressiva, porque não é. Eles precisam do apoio de vocês dando a mão para eles de uma outra forma e ajudando eles a entender e se perceberem nesse ambiente, porque por essas limitações sensoriais, eles têm uma dificuldade de se perceber no ambiente, né? Então tem alguns que têm dificuldade com a luz, o som, né? O tato para eles é muito diferente, e aí a gente tem outros sistemas sensoriais, né, como o vestibular, como a linguagem, que a gente vai tá tendo que integrar junto para trabalhar com eles. Bom, então, pensando nisso, então a gente vai dividir o TEA. 3 componentes, leve, moderado e grave. E nem todos somos iguais, não tem essa receitinha de bolo. Acho que isso que a gente tem que mais gravar. E o que é importante dizer nesses casos? Que mesmo que essas crianças façam terapias, tenham atendimento delas, às vezes o catequista vem e fala assim, mas ele não tá melhorando, ele vai na terapia, né? Será que ele é estranho? Eu quero que vocês entendam que isso é uma deficiência, é algo que a terapia ela não vai fazer ele ser normal, não existe isso, né? O que existe é adaptar para que ele possa ser funcional, auxiliar ele a viver com essa limitação e com essa deficiência. Então esse é o papel das terapias e o nosso papel é incluí-los, apenas isso, né? Permitir que ele também possa fazer parte do aprendizado e da vida cristã. Esse é o papel enquanto catequista. Pensando nisso, então, né? Ao receber uma criança com diagnóstico de TEA para catequizar, a gente precisa o quê? Entender melhor o que é TEA, entender o que é isso, né? O que essa mãe tá falando? Olha, meu filho, ele tem um diagnóstico de TEA. Né? Como que eu vou... Então, falou em TEA, agora eu já sei, né? Eu assisti aquela aula que ela me contou, que é o transtorno do espectro do autista, e que ela tem algumas limitações. E aí, você, enquanto catequista, conversar com essa mãe. Mãe, então me conta mais sobre seu filho, como ele é, né? Ele é um nível leve, ele é um nível moderado, ele é um nível mais grave? Como que ele reage ao ambiente? Ele tem alguma limitação sensorial? Isso é importante. Né? Ele tem alguma rotina? Né? Muitos têm a questão da rotina que não gosta de ser quebrada. Ele tem alguma, a gente chama de mania, né? Ele tem alguma estereotipia, né? Porque isso vai fazer a diferença para você não achar que aquele comportamento é estranho. Então, converse com essa família abertamente, né? Aprenda com essa família para você conseguir, então, incluir essa criança e lidar. A família, então, ela vai ser o quê? A ferramenta de inclusão dessa criança que irá auxiliar e direcionar vocês a cuidar e catequizar essas crianças. Então, esse é o ponto principal. Conversar com a família, entender as limitações. Não tem como eu vir aqui e dizer vocês têm que fazer isso, isso e aquilo. Né? Eu acho que o que é importante é observar para tudo isso que eu contei para vocês, que nem todos são iguais, alguns vão conversar, outros não vão. Alguns vão olhar nos olhos de vocês, outros não. Alguns vão tender a ficar isolados no canto deles, né? Tendo as estereotipias, outros não. Mas não tem como eu dizer o que vocês vão fazer. O que é importante é vocês conversarem com a família, né? Perceber um pouco, conhecer essa criança e incluí-la, né? E aí, se tiverem dificuldades quanto materiais, o que eu faço, o que eu não faço, pedir ajuda, né, à equipe da catequese inclusiva. A gente pode pensar em alguma outra possibilidade de curso, mas também até mesmo aos profissionais que estão cuidando dessa criança. Isso também é importante. Esses profissionais que estão ali, também estão ali para ajudar a fazer essa inclusão social da criança. Eu acho que é isso o recado que a gente veio aqui para dar. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre TEA hoje. Créditos. Palestrante: Brena.
Paróquia Santo Antônio Pirassununga. Interpretação: Gislaine Luperini. Organização: Padre Alexander Silva. Edição: William Dantas, Pascom Diocesana. Audiodescrição: Gabriele Dantas.